E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor desta sexta-feira, que vai tratar de Renato Portaluppi. Qual é a tendência? Ele fica, não fica? O que pensa o presidente Alberto Guerra sobre isso? O Conselho de Administração já se posicionou? Temos isso também por aqui. Vamos falar de um desfalque do Grêmio de última hora para a despedida contra o Corinthians. Tudo sobre Pedro Jeromel. Que ações são essas no domingo? Porque a torcida parece estar engajada. Você vai saber quantos ingressos já foram vendidos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da Reurbani. Imagine um terreno que você mora e ainda não tem o registro individualizado deste imóvel. Você precisa falar com a Reurbani. Se você é dono de um terreno e quer transformar em lotes individualizados, você tem que falar com a Reurbani, uma equipe especializada com mais de 20 mil projetos aprovados no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Você precisa conhecer a equipe da Reurbani e, claro, está bem atendido para resolver o seu problema. Quer individualizar um terreno? É Reurbani a pedido. Gente, timeline tricolor desta sexta-feira, obviamente vai ter Renato no centro da discussão. Porque o Eduardo Gabardo, ele colocou que a situação do Renato segue indefinida. No momento não é possível, segundo ele, e ele é muito bem informado, não é possível dizer se ele permanece ou não. É preciso sempre colocar que a chance de permanência dele, ela é real. Diferente de outros momentos onde se disse que não existia a possibilidade. Pois ela é real. E por que ela é real? O Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, disse que Alberto Guerra quer a permanência dele. Segundo Pfeiffer, o desejo do presidente é seguir com o Renato no comando técnico do time. Alberto Guerra sabe que o Conselho de Administração não é favorável à permanência, mas a vontade do presidente é essa e nós sabemos que esse é um clube presidencialista. Tem as ações de colegiado, mas ele é presidencialista. O Eduardo Magriço, membro do Conselho de Administração, revelou a jornalistas nessa sexta que o assunto Renato e renovação não foi tratado até o momento no Conselho do Grêmio, no Conselho de Administração. Então, olha o cenário. Indefinição, vontade de Alberto Guerra, segundo as informações, o Conselho de Administração, em maioria, estaria a favor da saída do Renato, ou seja, ele não é unanimidade, mas a palavra do presidente é a preponderante. E isso não foi tratado ainda no Conselho de Administração. Então, tem muito aqui do que a gente pode, inclusive no que a imprensa, sobretudo a identificada, muito bem informada, tem. Às vezes não, às vezes sim. O fato é que ele estava fora, completamente fora. E nesse momento não se pode dizer a mesma coisa. Não se pode dizer a mesma coisa. O que se diz neste momento é que existe indefinição. Eu já recebi informação, e até passei isso há um tempo atrás, que o Renato estava fora. Sob nenhuma hipótese ele ficaria. Mas acho que quando entrou na alta cúpula, isso esbarrou. Isso esbarrou. Sobretudo em Alberto Guerra e também em Antônio Brum, que também se disse, todos dizem que está fora. Mas que fiquem atentos aí, porque talvez também tenha uma reviravolta, tanto em Renato quanto em Antônio Brum. Aravena é desfalque. O jogador teve constatado uma lesão grau 1, uma lesão muscular grau 1, e não joga contra o Corinthians. O Grêmio que, segundo algumas informações, estaria definido com Kaique no gol, o Marquezinho tá fora, João Pedro Jeromel, que é o nome do jogo, Gemerson e Reinaldo, Dodi, Vijaçante, Cristaldo, Pavon, Soteldo e Bright White. Seria esse o time do Grêmio para o enfrentamento contra o Corinthians. Corinthians que joga
vem a Porto Alegre com um time forte. O Corinthians fez uma recuperação fantástica na competição e vem a Porto Alegre para ganhar do Grêmio. E a torcida comprou a bronca do Corinthians, tá? A torcida comprou a bronca do Corinthians e já esgotou os ingressos na arena para a torcida visitante. E a gente sabe que isso conta muito nessa hora aí, a força do torcedor do Corinthians nesse momento. Esse momento de aí definição até mesmo para o Corinthians do próximo ano, trabalho, quem fica, quem não vai e tal. Isso é uma situação colocada. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos, considerando também esses 2 mil do Corinthians. E a tendência é que a gente tenha aí 40, 45 mil na despedida do Jeromel. Ações foram definidas pelo Grêmio, né? O torcedor que comparecer à arena vai ter uma série de homenagens para o ídolo, que foi um jogador importante. Existe uma exposição chamada Mito Tricolor, né? Pedro Jeromel Mito Tricolor, que foi iniciada no mês passado, e aí vai ser uma oportunidade de relembrar uma série de situações envolvendo parceria com uma das patrocinadoras do Grêmio. O clube vai distribuir material comemorativo em uma tenda em frente à Grêmio Mania, na Esplanada. Serão 30 mil máscaras com o rosto de Jeromel, 9 mil braçadeiras de capitão e 3 mil adesivos sobre a despedida do jogador. Esse é o quadro, então, que nós estamos aí começando a imaginar, né? Jeromel que se despede não só do Grêmio, mas como do futebol, né? Um jogador que foi muito importante para o Grêmio, não tenho nenhuma dúvida disso. Um jogador de uma história aí, para mim, está tranquilamente entre os 10 melhores zagueiros da história do Grêmio, e com uma história muito bonita, que a gente precisa saudar. É verdade também que esteve em derrotas muito duras do Grêmio, sim, esteve, não se pode negar isso. Estava no rebaixamento do Grêmio 2021 e por isso eu tiro ele dessa galeria dos 3 maiores da história, como De Leon, como Adilson, mas como Ayrton Pavilhão, mas tenho certeza que está numa galeria muito forte de um grande ídolo do torcedor do Grêmio. Outra notícia curiosa aqui vem do Rodrigo Eli, o zagueiro que terminou a temporada como titular, mas lesionou. Ele falou do Duda Garbi, no assado do Duda lá, que sobre a questão dele ser centroavante naquele Grenal, né? Ele disse que foi uma decisão do técnico, que estavam precisando de uma referência na área, e ele disse que tem boa presença física e foi lá e tal. E disse que é aquilo ali, né? O Diego Costa estava lesionado, o Bright White Juarez não tinha chegado ainda, e ele foi lá fazer a função de centroavante para tentar ajudar. Mas não conseguiu, e ele disse que se precisar pelo Grêmio ele vai até de goleiro. Esse Rodrigo Eli, que é uma boa notícia da temporada, ele termina melhor do que começou. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.